10 anos apanhando, e quando eu falo apanhar, é apanhar de todos os lados, da esquerda, da direita, da imprensa, do centro, de cima, de baixo, diz muito sobre, vamos dizer, o propósito nosso, é um propósito muito forte. Eu quero ver o Brasil ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. E por quê? As 5 nações que devem mandar no mundo nos próximos 100 anos são Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. Nós temos população, nós temos recursos humanos, nós temos recursos naturais, nós temos território, nós temos economia para isso. Mas nós somos o mais fraco desses 5. Sim. E nós tomamos decisões que nos levaram a ser um país fraco, e nós não precisamos ser fraco assim. Nós podemos ser muito maior. E nós somos a grande força do sul global, nós somos a maior experiência tropical do mundo, e em vez de reconhecer isso e falar, quero almejar muito, a gente fica chorando, olhando para baixo, se deixando ser dominado pelo crime organizado, reclamando, ai não, eu quero agora uma bolsa disso, ai não, escala 6x1, umas discussões de gente pequena, que só pensa em coisa pequena. Nós não estamos falando como nós vamos ser mais desenvolvidos do que os nossos pares, nós não estamos falando como a gente vai ser rico como a Coreia ficou. A gente quer ficar discutindo coisas pequenas, ai o Lula vai dar um Vale Gás, ai o Lula fez o L, sim. Ai olha a picanha. E os caras falam de foguete, né? Os caras falam de foguete, os caras indo pra Marte. Vietnã se tornando desenvolvido, a Índia tendo mais saneamento básico que a gente. A Índia é uma piada internacional porque eles têm uma relação ainda muito pouco resolvida com banheiros. Com higiene, né? É sério, isso não é... Houve uma campanha da ONU pra levar toaletes lá pra Índia, pra ensinar as pessoas a não fazerem necessidades na rua. Dito isso, a Índia já resolveu o problema do saneamento básico numa escala maior do que a nossa. Como pode? Com 1,3 bilhões de pessoas. Pois é. Enquanto nós, assim, ficamos só girando em falso, discutindo o carnaval. Então, a gente tem que pensar grande, mas nós somos um país que pensa muito pequeno. E o mundo espera muito da gente. Eu estive em Washington, falei com pessoas da administração Trump. Estou em Portugal. E as pessoas esperam demais da gente. Só que a gente não espera. O brasileiro espera muito pouco de si, mas o mundo espera muito do Brasil. E o problema de o mundo esperar muito da gente é que se a gente não entregar o que o mundo espera do Brasil, o mundo vai retirar da gente isso. Sim. E a gente vai deixar de ser um país grande, e nós temos poucos anos para poder resolver isso. Então, eu tô aqui para isso, e meu nome é Renan. Boa, boa. Ou seja, são 20 milhões de brasileiros que estão muitas vezes insatisfeitos e que mudaram para outro país. Mas essas pessoas, imagina que são quase 10% da população brasileira. Muitos deles são jovens, né? Pessoas em idade ativa, né? Até por isso que eles foram ser ativos num lugar que reconhece melhor a atividade e o empenho deles. Sim. Né? E essas pessoas também, elas podem... inclusive votar, né, e podem ainda acompanhar a política e o futuro do seu país natal. A minha pergunta até era uma curiosidade que eu sempre quis fazer para alguém, e aí você vai poder me trazer, e algumas dessas milhões de pessoas podem entender. O que é um presidente, né, que na verdade quem mora fora só pode votar a presidente, não pode votar para nenhuma outro cargo. O que um presidente pode fazer para um imigrante que está em outro país? O que ele tem a possibilidade, o que um imigrante pode ter assim, de esperança ou de futuro em um candidato a presidente? É uma ótima pergunta, porque a primeira coisa que um presidente de um país sério e jovem como o Brasil deveria fazer é trazer de volta as pessoas, não obrigando, claro, mas dizendo para eles, o lugar para você crescer é aqui. E o fato das pessoas estarem indo embora é sintomático de um país que perdeu vitalidade. Veja, é muito engraçado que muitas pessoas vêm para Portugal, enquanto portugueses saem de Portugal e vão para Suíça, vão para França, vão para Alemanha. Existe uma comunidade de portugueses gigantesca na França, gigantesca na Suíça. Na Suíça, Luxemburgo. Exato. E elas estão indo embora porque elas não encontraram oportunidade em Portugal, e nossa situação tá tão ruim que nós saímos do Brasil e viemos para Portugal. Então, é sintoma gigantesco, não só de que nós não temos vitalidade no Brasil, ou seja, a economia não cresce, as oportunidades não vêm, como mesmo quando você tem, a vida é ruim. O que faz uma pessoa que eventualmente ganha bem no Brasil a não querer morar no Brasil? Eu vejo pessoas que trabalham, têm salários de 15, 20 mil reais, loucas para ir embora do Brasil. Conheço essas pessoas. E por quê? Porque a experiência de viver numa cidade no Brasil é muito ruim. As ruas no Brasil são sujas, elas são pichadas, os espaços de convivência urbano são destruídos, são tomados por moradores de rua, a grama na pracinha. Eu tô falando das coisas pequenas, antes de chegar num assaltante. Claro. Pra gente pegar como a experiência de viver no Brasil é ruim. Viver no Brasil, na maior parte dos lugares, é feio, as nossas cidades são feias, o urbanismo é mal feito, é mal tocado, as cidades estão destruídas. Poluição sonora também. Poluição sonora, falta de respeito ao espaço do outro, usar um transporte público é uma experiência sempre ruim, sua individualidade ela é invadida. Então tudo isso, né, a gente naturaliza, porque a favelização é um estado de espírito.
E a gente vai se favelizando, não só o morador da favela, a gente vai se favelizando no trato. A gente vai ouvir o cara que leva uma caixinha de som pra ouvir um funk dentro do ônibus. E a gente passa a achar que isso é natural. Todas essas pequenas coisas vão se somando e vão brutalizando o brasileiro, vão tirando a sensibilidade do brasileiro e tornando o brasileiro uma pessoa que lida com a animalização. E aí quando ele tem um choque de ir pra fora do Brasil e ver que não precisa ser assim, é brutal. E quando eu digo que é brutal, eu peço pros brasileiros que estão nos assistindo, que estão no Brasil, fazendo essa experiência. Eu não tenho dinheiro. Vá um dia pra Argentina, economiza um dinheirinho. Só pra Argentina já dá pra ver uma diferença. Você vai ficar chocado. Não tenho dinheiro. Vai pro Uruguai. Você vai ficar chocado. Chocado, porque não precisa ser assim. E na verdade esse choque inclusive existe dentro do Brasil. Uma pessoa sai do Belém do Pará e vai para Curitiba, ela já fica chocada. Então o que faz com que viver no Brasil seja tão ruim? Quais as razões disso acontecer? Pois bem, eu, sendo presidente da República, vou resolver isso. Eu preciso tornar a experiência de viver no Brasil, a experiência de acordar e trabalhar, a qualidade do trabalho, quanto você ganha no trabalho, a segurança que você vai e volta pra tua casa, a experiência de andar no carro, se você comprou esse carro ou não, se tá barato ou não esse carro, se a gasolina que tá indo no carro, ela tá barata ou não tá barata, se a cidade tá barulhenta, se a cidade tá te respeitando, se a cidade tá arborizada, se a rua tá limpa, toda essa experiência tem que ser resolvida. Porque a experiência de ser brasileiro hoje, em bom português, é uma merda. Vamos falar, é uma merda. É ruim viver no Brasil. E a gente fica fingindo que não é. Não, aqui é muito bom. Não, porque o cachorro caramelo. Não, porque a gente é um povo feliz. Mentira. Povo violento. Um povo que fica fingindo, se iludindo de que tá tudo bem. Que é a grande ilusão carioca. Tá todo mundo dançando no carnaval. Tô dançando. Tá dançando com o quê, meu amigo? Milhares de pessoas estão morrendo todos os meses por conta do crime organizado. São milhares todos os meses. Rio de Janeiro é um lugar violento. A sua cidade tá tomada pelo Comando Vermelho. Você tá se iludindo. Na França havia uma doença que as pessoas ficaram loucas na Idade Média, elas ficaram dançando até morrer. Ficaram dançando. Foi um surto coletivo. E caíram e morreram. A gente tá nessa. A gente tá num surto de tentar ficar fingindo demência pra lidar com o absurdo. Sim, com certeza. E aí, será que o animal que representa o brasileiro é um cachorro caramelo? É um cachorro abandonado. E por mais que as pessoas simpatizem, não, Renan, a gente gosta do cachorro caramelo porque toda família pobre brasileira conhece um cachorro. Meu amigo, nada contra o cachorrinho, eu amo cachorros, eu já adotei cachorros caramelo. Sim. Nada contra o cachorro, que é um animal santo, um animal magnífico. É patrimônio tombado. É um patrimônio tombado. Agora, a autoimagem que nós criamos, querendo ou não, é similar a dele. É de alguém que se adapta ao absurdo. É alguém que sobrevive no erro. Nós não temos que nos adaptar ao absurdo. Nós temos que buscar a grandeza. E só os povos que buscam grandeza que mandam. O Brasil, ele finge ter uma grandeza. E aí quando o brasileiro quer falar da grandeza, vai falar, futebol. Não, a gente tem muitas praias. Fica esse conversa de praia. Praia não quer dizer nada. É só uma praia, é uma linha costeira. Uma faixa de terra banhada pelo mar. Não tem nada demais. Não, mas a gente tem muitos recursos naturais. É você que está explorando? Você está explorando nióbio, né? Então, a qualidade de um país é a qualidade do teu povo. E quando o teu povo aceita de maneira passiva ser pequeno, ele será pequeno. E quando você é pequeno, você obedece, você não manda. Rússia manda, China manda, Estados Unidos manda, Índia tá mandando, Europa já mandou muito. A gente obedece. A nossa desgraça é obedecer. Eu não quero obedecer nada que venha do Trump. Eu não quero obedecer nada que venha do Putin. Eu não quero nada que venha do Xi Jinping. Nada que venha do Modi. Eu quero mandar, eu quero sentar na mesa com eles. Só que hoje eu não tenho condição de sentar na mesa com eles. Porque nós tomamos decisões que nos tornam pequenos. Então a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo. Nós aceitamos ser pequenos, nós aceitamos ser pobres. Nós aceitamos que o Lula nos ofereça um botijão de gás. Veja que país pequeno. Sim. Eu tava explicando hoje pros portugueses, eu fui numa TV agora. Olha, o Brasil, um país dessa dimensão, um país com uma história, uma potencialidade gigantesca, tá discutindo nessas eleições se vai ou não vai dar um botijão de gás para as pessoas, se vai ou não vai dar energia elétrica para as pessoas, e se as pessoas vão fingir que vão trabalhar menos. Agora tem uma discussão sobre escala 6x1. Sim. É uma mentira. Ninguém deveria acreditar em plano 2026, uma proposta que vem da Erika Hilton. Mas a direita tá discutindo, e a direita tá votando a favor da proposta da Erika Hilton de diminuir a escala de trabalho, que vai trazer um prejuízo de mais de 200 bilhões por ano. Sim. Que vai pegar uma indústria combalida e já vai jogar no buraco. É uma loucura isso. Os brasileiros estão já fazendo jornadas de quase 7 dias por semana, com Uber, com iFood, porque eles estão precisando pagar suas contas e sustentar suas famílias. As pessoas estão escolhendo por isso. Nossa produtividade é baixa, quem dera a gente fosse a Noruega. Nós não somos a Noruega. Nós escolhemos um caminho. Não adianta falar, não, mas na França, a escala, você não tá na França.
Sua produtividade não é francesa, sua nação não é a França. Você apenas vai tornar a vida para quem trabalha e para quem produz mais cara e vai gerar desemprego e informalidade. Então, as nossas discussões não são discussões de quem quer virar um país sério. São discussões de quem quer brincar de fazer justiça social e politizar até a própria alma. E isso nos torna um lixo de país. Sim. Não, e essa coisa que você falou do cachorro caramelo, né? Ainda. Isso eu acho que tá muito ligado à questão daquela coisa do brasileiro ter uma inteligência para fazer as gambiarras, vamos dizer assim. Sim. Então aquela coisa a NASA precisa vir... a NASA precisa estudar o brasileiro, não tem aquela coisa? Te amo, cara, você é muito bom. Eu odeio isso, cara. O Brasil precisa ser estudado. O quanto isso está relacionado com a figura do cachorro caramelo, né? Que é o cachorro que se adapta às situações e não busca, né, montar uma outra realidade, né? Pô, isso é fabuloso, tá? Assim, você me trouxe um raciocínio agora que eu vou usar agora sempre. Força. Qual é o raciocínio? Veja, uma das características das pessoas mais capazes e inteligentes é a capacidade de previsão e planejamento. Isso tem até um teste que mede isso, que é o Ocean, um teste psicológico que mede. E uma das grandes valências da capacidade humana, da personalidade humana, é a conscienciosidade, que é a nossa capacidade de previsão, de autodisciplina, de resistir, vamos dizer, às recompensas imediatas em nome do futuro. Então o que acontece? Essa capacidade de improviso que a gente acha incrível, o brasileiro precisa ser estudado, representa a nossa incapacidade de planejar o que fazer no longo prazo e estar sempre tendo que lidar com o problema no presente. Quem lida com o problema no presente o tempo todo não se planejou. E aí ele tem que ser criativo, inventivo. Ah, não, eu não consegui arrumar o furo no telhado, eu botei uma caneca no chão. Ah, poxa, como eu sou criativo, botei uma caneca, um balde no chão pra água pingar e cair água ali. Ah, eu não tô conseguindo arrumar meu carro, eu vou colar com uma fita adesiva. Sim. E fala que isso é criativo. Ai, nossa, esse pegador de latinha, ele criou uma carroça feita, sei lá, com um tonel de vinho, não sei. Sim. As pessoas ficam inventando, olha como isso é literalmente um defeito. Isso, assim, quem vive de improviso, quem vive de puxadinho, não tem capacidade de planejamento, logo está em erro, está cometendo um erro. Então esse é um grande ponto, porque a gente elogiar essa capacidade de se adaptar é justamente esconder a incapacidade de se planejar. Então, quem se adapta o tempo todo é quem não se planejou. Então, nós temos que parar de fazer puxadinho, nós temos que parar de resolver na criatividade, nós temos que, enquanto nação, fazer coisas planejadas pensando no futuro. Tanto que a nossa Constituição, o que é a nossa Constituição? Ela não foi pensada no futuro no Brasil, ela foi pensada no presente. É uma Constituição que garantiu assim, você tem todos os direitos agora. Mas você tem os direitos? Não. O Brasil, não, você tem direito à habitação, à moradia. Tem. O Brasil se favorizou. Você tem direito à saúde, direito à educação, você tem direito a um monte de coisa. Foi te entregue naquele momento, em 88. Pois bem, você não ganhou nada, não veio nada. Mas foi te dado no presente. O custo veio no presente. Dali em diante, essa Constituição foi inteira remendada. É uma das Constituições mais remendadas do mundo, se não for a mais remendada no mundo. E pois bem, esse remendo não é ele próprio um puxadinho? Sim. Não é ele próprio um improviso? Isso aí é o macro desse poder de adaptação, vamos dizer assim, da goteira que tá ali, elevada à última potência. Exato. Não é a favela isso? Pois. Que é uma adaptação. Olha que criativo, ele grudou uma casa na outra, ele botou e economizou um parede. Ele pegou um capô de um carro, amarrou com uns bambus, aí colocou um tijolo em volta e ele fez um quarto. Nossa, aqui o brasileiro precisa ser estudado, ele não precisa ser estudado, ele precisa ser educado. Sim. É isso. Não, com certeza. Bom ponto.